Bora lá começar a live. Instagram Broadway. Então vamos lá. Vamos começar. Toda terça às 19h57 a gente tem a nossa live aqui. E tema surpresa. A Tati vai trazer o tema aí pra mim. E eu vou estar respondendo, né? Vai ser algo de finanças. Isso é certeza. E a gente vai estar aqui procurando colaborar com vocês aí, a gente aprendendo junto. Bora lá, linda, a hora que você quiser. Beber uma aguinha aqui. Casamento sob a perspectiva financeira. Muito bem, casamento sob a perspectiva financeira. Aqui eu vou falar algumas coisas, então, nesse tema que ele é muito interessante. Então, você que está chegando aí, você pode estar mandando aviãozinho para quem está chegando. Se você está vendo aí depois também, você pode estar encaminhando para as pessoas, beleza? Então a gente vai falar sobre o casamento, sob a perspectiva financeira. Muito bem, se a gente pensar inicialmente em casamento, nós falamos em uma união. União de pessoas diferentes, que se relacionam diferente, que cresceu em ambientes diferentes, que tem costumes diferentes. Isso é muito comum no nosso país aqui e na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Os países orientais, eles às vezes se confundem e os dogmas são iguais, a forma como se vive é bem parecida, né? Então lá é uma outra situação. Né? Aqui oriental, e aí Carlinhos, como é que você tá? Nós aqui da parte da América, América do Norte, América do Sul, América Central, é um povo plural, são pessoas diferentes, de formas diferentes. E quando a gente fala isso de casamento e fala de finanças, não é diferente. Cada pessoa tem uma forma que acha que é certa, né? Então eu administro meu dinheiro de uma maneira, você administrava, talvez a mulher ou o homem, um casal ali administrava de forma diferente. E quando eles se unem, eles acham que o que está fazendo é certo, porque fez a vida inteira, o outro tenta administrar da forma com que ele conhecia e deu certo até então. E acaba sendo assim, incrível que muitos casais que deu certo de um lado, deu certo de outro, mas são jeitos diferentes. Então não existe muito certo e errado, mas existe como cada um foi feito. Aí fala assim, poxa, o meu deu certo, vamos fazer do meu jeito. Não, do meu, não, do meu, não, do meu. Mas assim, aí já é um atrito, já é um caso para brigas, onde o segundo caso de separação maior é financeiro. Isso é estatístico. O segundo ponto que tem maior nível de separação é financeiro. E eu ainda duvido que não seja o primeiro, viu? Mas o financeiro é o segundo. Olha só como que isso influencia no nosso dia a dia, influencia no nosso humor. Então, pessoas diferentes, formas diferentes se unirem e como que é a finança do casal. Qual é a perspectiva que esse casal pode fazer? Então eu vou falar um pouquinho de como evitar esses problemas, né? E se tem um jeito certo. O que eu posso ensinar para vocês, qual é o jeito correto de um casal lidar com as suas finanças, tá?
O que eu posso falar que está errado? O que está errado é a pessoa achar que tem a razão. O primeiro ponto erro é, porque deu certo na minha vida, então nós vamos fazer desta maneira. Então aí já aqui que acontece? É um casal, é uma relação. Se os dois não chegarem a concordar com aquilo, ou aceitar o que está se colocando os dois, o negócio não anda. Então, por mais que você acredite, você homem ou você mulher, você acredita que o seu modo de lidar com as finanças é o melhor para o casal, você tem que conversar com ele ou com ela em aberto e deixar bem claro qual que é a situação, para que os dois saibam o rumo que está tomando. O homem deve cuidar do dinheiro ou a mulher que deve cuidar do dinheiro? É a escolha do casal. Normalmente, é melhor que quem tem mais essa facilidade de cuidar financeiramente do dinheiro do casal economiza energia, economiza. Mas é preponderante que os dois saibam o que estão acontecendo. Tá? Os dois saibam o que está acontecendo. É melhor ter conta conjunta ou contas separadas? Não existe o certo e o errado. Mas mais importante do que ter a conta conjunta ou a conta separada é os dois saberem claramente como que andam as finanças do casal. Repito, o segundo índice de maior divórcio num casamento é as finanças. Muitas vezes por falta de clareza, falta de transparência. O casal divide muitas coisas e às vezes não divide não o dinheiro, mas a situação financeira de ambos. Agora, a conta conjunta tem um ponto positivo que é o quê? Se você de repente for fazer um financiamento, se vocês forem procurar um crédito maior, vai juntar a renda dos dois. Então, neste ponto, pode ser que a conta conjunta tenha uma pequena vantagem nisso. Mas, independente se a conta conjunta ou separada, o mais importante é ter a clareza e os dois saberem o que está acontecendo. Tem um casal que eu conheço em que eles escolheram cada ano cuidar das finanças. Então os dois não eram especialistas, assim, não gostava dessa parte de finanças, não era da parte de exatas e tal. E cada ano cuidava das finanças. Então um ficava responsável, o outro ficava responsável. E eu achei até interessante, porque por mais clareza que tinha ali, a pessoa, o homem e a mulher, eles davam valor ao que o outro estava servindo naquele ano, que seria tomar conta das finanças, né? Então, tinha essa parte. Por isso que eu falo que não existe o certo e o errado, mas existem alguns pontos que são inegociáveis para ter sucesso financeiro no casal, que é a transparência. Então, essa transparência faz com que o casal inicie-se muito bem essa parte financeira. Algumas coisas, e vocês podem estar entrando aí, fazer perguntas a respeito. O nosso tema principal, vou deixar aqui, que é casamento sob a perspectiva financeira, está fixado aí. Em relação a esse tema, vocês podem estar mandando pergunta que eu vou estar respondendo. Então, essa clareza ela é o que é mais importante, né? Para que todos saibam o que está acontecendo. Independentemente se um ganha mais ou se um ganha menos. Independentemente. Porque os planos são os dois. Ponto e vírgula de tudo que eu falei agora.
a respeito de comportamento financeiro dentro do relacionamento. Quando você senhor ou você senhora, você moço ou você moça, ou você moça moça ou você moço moço, vocês estão juntos e quando decidiram namorar, assim, poxa, vamos nos casar, ou quando se conheceram, um admirava o outro, não é? Um admirava o outro. E quando casa, muitas vezes acaba fazendo as coisas, o sonho, não existe o sonho dela e não existe o sonho dele. Não existe. Existe sempre o sonho dos dois. Quantos casais eu recebi nas minhas consultorias que cada um não tinha o seu sonho individual. Só existia o sonho dos dois. Ele não sabia mais o que gostava, ou ela não sabia mais qual o sonho individual que gostaria. Isso é muito perigoso porque faz o quê? Faz com que não tenha mais admiração um pelo outro. O que isso tem a ver com finanças? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Você deve individualmente separar suas finanças para um sonho individual que você tem juntamente com o seu parceiro para que ele ajude você a realizar seu sonho e vice-versa. E existe o sonho dos dois, que é o sonho da família, que posteriormente pode incluir o sonho dos filhos. Existe o sonho do filho, existe o sonho da mãe, do pai, e existe o sonho da família. Essa individualidade traz uma força para a família. E da maneira financeira é da mesma maneira. Tem o seu sonho que vai custar um valor dele. Então, esse financiamento é seu, onde a família vai ajudar você a realizar esse sonho. A família vai ajudar você a realizar aquele sonho, vai ser mais fácil financeiramente para você realizar, vai ser mais rápido. Como eu sempre digo, o dinheiro ele é o meio para nós realizarmos os nossos sonhos. O dinheiro ele não traz felicidade. Eu não acredito que ele traga felicidade. Mas o dinheiro ele potencializa muito em nós chegarmos perto de alguns sonhos que nos trazem a felicidade. Então, na perspectiva do casal, vou beber uma água aqui para vocês perguntarem, essa clareza e esses sonhos individualizados, eles são peças fundamentais para que o seu casamento se sustente. Seu casamento do ponto de vista financeiro, onde é a segunda causa de separação. Mas se vocês repararem bem, quando eu falei de sonhos diferentes ali, você vê que normalmente os casais se separam, pode ser por traição, por várias coisas, mas é muito de não admiração com o outro mais. Então eu digo que dinheiro é muito relacionado a isso. Podem fazer perguntas. Estão abertos aí. Então isso é muito claro com a gente, que essa dicotomia, né? Essa separação, essa dualidade que acontece dentro do casamento, a gente tem que ficar bem atento a ela para que a gente não se perca nesse sentido do casal. Uma pessoa tomar conta das suas finanças já é difícil, você imagina duas. Então é uma força-tarefa que deve ser feita com transparência do que está acontecendo, como que pode se portar. Então é de muita importância isso. Algumas pessoas chegando aí. Então o tema da nossa live é o casamento sob a perspectiva financeira, né? Se você tem dúvida de como, você que está chegando, de como
cuidar das suas finanças em casal, a palavra-chave aqui é clareza. O casal precisa saber o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, independentemente se é conta conjunta ou conta separada. Deve-se ter essa clareza, porque é o segundo assunto que traz a separação em um casal, é o ponto financeiro. E é muito por não se discutir ele, se não colocar em pauta esse assunto, por marginalizar esse assunto. Quantas vezes você sentou sobre finanças? Conversou sobre finanças com o seu marido, com a sua esposa, ou se você é noivo, se você namora, quantas vezes você conversou? É algo cultural. Quantas vezes você conversou? Conversou que não tivesse um problema, né? Porque depois que tem um problema, a gente senta mesmo e conversa. Mas aí a gente espera ter aquele problema para sentar e conversar. Alguma pergunta que vocês têm especificamente? Tati também. Agora é hora de perguntar. Vi que a Giovana entrou na live. O Alho Negro entrou, o Júnior, Catarine, a Miley, o Carlinho. Isso aí, pessoal. Então seria isso, essa nossa live de toda terça às 19h57 nós temos uma semana. A Tati traz o tema para mim. Hoje ela trouxe lá, ó, casamento sob a perspectiva financeira, e eu respondendo aqui as perguntas de vocês e também a minha perspectiva sobre o assunto. E na outra semana é a Tati, que ela é a Tati Fernandes, ela é terapeuta, consteladora familiar, onde ela traz essa perspectiva e nos ajudando, né, nessa questão. Pessoal, nossa live vai estar encerrando aí. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo e que possa realmente ter em mente que quando a gente não olha para um problema que nós temos, exclusivamente estou falando de financeiro agora, quando nós não olhamos o problema, nós deixamos ele ali, é paliativo a resolução. Ele vai voltar. Então você casado, você noivo, namora, é uma pauta que tem que estar nas suas conversas. E clareza é a melhor palavra que define para uma qualidade financeira entre o casal. Onde não existe um responsável, mas os dois são responsáveis. Para resolver os problemas são os dois. Para poder usufruir dos bens materiais são os dois também, já que vocês são um casal. Então ficamos assim, pessoal. Fiquem com Deus. Muito bom estar com vocês aí. E só alegria. Tchau, tchau.